Olá, moçada da produção. Estamos iniciando o capítulo 25 do livro Fundamentos de Física, com o título Capacitância. Esperamos que esse vídeo seja de grande valia para os alunos que assistiram à aula presencial e que necessitam fazer uma revisão do conteúdo visto, como também para aqueles alunos que não tiveram a possibilidade de assisti-la, possa ser um material de consulta e que ele, ao assistir o vídeo, tenha condição de resolver as atividades que nós propusemos. Vamos então ao conteúdo da aula. O que é capacitor? Observe, capacitor é um conjunto formado por dois condutores isolados entre si e do ambiente, com forma geométrica qualquer, que armazena energia elétrica. Então, observe que nós podemos representar os capacitores dessa forma. Isso aqui é uma representação genérica. Duas placas paralelas e isoladas, com áreas idênticas. E observe que quando nós aplicarmos uma diferença de potencial V entre essas placas, isso pode ser feito com a utilização de uma pilha, por exemplo, essas placas vão se eletrizar e essas cargas vão ficar fixas em repouso nas superfícies da placa superior e inferior. Uma das placas vai ficar com carga positiva e a outra placa vai ficar com carga negativa de igual valor. A polaridade de cada placa vai depender de como a pilha foi conectada a essas placas. Nessa segunda imagem, nós temos o campo elétrico que vai ser gerado entre essas duas placas devido à carga existente entre elas. Como essa distância é muito pequena, em torno de micro, esse campo elétrico é considerado uniforme. E esse campo elétrico nas bordas, nós podemos desprezá-lo, tendo em vista a distância entre essas placas ser muito pequena. No mercado, nas lojas que trabalham com material eletrônico, os capacitores são esses. Veja aqui os mais variados formatos de capacitores que você encontra no mercado. Em seguida, nós vamos saber o que é que vem determinado em cada um desses capacitores, tanto a tensão de funcionamento máximo, como a sua capacitância. Vamos já identificar cada um desses elementos. O que é capacitância? Nós acabamos de ver o que é capacitor. Então, capacitor é o dispositivo eletrônico que você adquire no mercado eletrônico, para realizar algumas tarefas, que nós vamos discutir logo em seguida. A capacitância é a propriedade que ele tem, é a grandeza que informa a quantidade de carga que será acumulada nas placas do capacitor para produzir certa diferença de potencial. Ou seja, para cada DDP que você aplica nas placas do capacitor, ele vai armazenar uma determinada quantidade de carga. Então, rigorosamente, a capacitância de um capacitor vai lhe dizer a quantidade de carga que ele vai armazenar nas placas para cada volt, para cada 1 volt, para cada unidade de tensão. Evidentemente, essa tensão que você vai aplicar não pode ser qualquer uma, Quando você adquire o capacitor, já vem informado a tensão máxima que você pode aplicar nas placas do capacitor para que ele não se danifique. Como é que a gente representa nos circuitos elétricos os capacitores? Independente do formato do capacitor, eles são representados dessa forma. Dois traços paralelos e separados um do outro, eles estão isolados ou pelo ar, ou pelo vácuo, considerado vácuo, ou por um material isolante, um dielétrico. E esses dois terminais horizontais são os conectores que vão ser ligados ao circuito elétrico que você vai acoplar o capacitor. Então, essa é a representação simbólica daqueles dispositivos que você viu na imagem anterior.
A carga que ele armazena em cada placa é dada pela expressão C vezes ΔV, onde C é a grandeza capacitância, que é uma característica de cada capacitor, e que depende, né, da geometria do capacitor, depende da área das placas, da distância entre as placas e do dielétrico utilizado. Este C, esta capacitância, que é uma característica de cada capacitor, não depende da DDP aplicada. Não depende da DDP aplicada, nem depende da carga. Tá? Esse C é uma constante nesta equação. Daí você dizer que a carga acumulada nas placas é proporcional à tensão aplicada nessas mesmas placas. A carga armazenada numa placa é proporcional à DDP aplicada. Lembrando sempre, numa das placas a carga aqui é positiva e na outra placa a carga aqui é negativa. Mas a carga de um capacitor é o módulo da carga de uma das placas. Evidentemente, se você for somar as cargas das duas placas, vai dar zero. Mas o capacitor está eletrizado. A unidade de capacitância é o Coulomb por volt, que foi denominado de Farad em homenagem a Michael Faraday. Então, 1 Farad é igual a 1 Coulomb por volt. Nos circuitos elétricos, eles são representados dessa forma. Veja, isso aqui seria uma representação didática, uma bateria, duas placas condutoras e isoladas, e aqui uma chave liga-desliga. Essa é a representação didática. Nos esquemas elétricos, nós usamos essa representação simbólica. A chave, né? O capacitor e o gerador. Né? Olha, essa é a representação simbólica do capacitor, que nós acabamos de ver aqui. A bateria, que é representada por dois traços paralelos, só que tem tamanhos diferentes. O traço maior representa o polo positivo da bateria e o traço menor representa o polo negativo da bateria. Tá? E aqui a chave liga, desliga. Tá? É o interruptor, que você, ao ligar, fecha o circuito e aí o capacitor vai se eletrizar se ele estiver neutro. E quando você abre a chave, a carga deixa de circular. E aí, se o capacitor já estiver eletrizado, ele vai permanecer eletrizado. Processo de carga de um capacitor. Veja este circuito, onde eu tenho um capacitor de placas paralelas, uma placa superior A, uma placa inferior B, uma chave liga-desliga e um gerador. Observe que o polo positivo do gerador, da bateria, está ligado à placa A, placa superior, enquanto o polo negativo da bateria está ligado, quando a chave for fechada, essa placa negativa da bateria vai ficar ligada à placa B do capacitor, a placa inferior, somente quando a chave for fechada. Como a chave está aberta, não tem carga elétrica circulando, porque não tem campo elétrico no interior do condutor. Porém, quando a chave for fechada, as cargas negativas começam a circular pelo fio condutor, pela ação do campo elétrico. Então veja que quando essa chave for fechada, essa bateria gera dentro deste fio condutor um campo elétrico. E esse campo elétrico é interrompido, né, entre as placas do capacitor, porque esse fio não passa, não atravessa as placas. Essas placas, cada um desses fios morre na placa. E as placas estão isoladas uma da outra, tá? Essa é a condição para que as duas placas formem o que nós chamamos de capacitor. Então, quando a chave for fechada, essa placa positiva, essa placa A superior, vai perder elétrons para o polo positivo da bateria, por causa do campo elétrico criado no interior do fio, esse fio em vermelho. Tá? Então, veja, na hora que o elétron sai da placa A, ele deixa na placa A uma carga negativa. E quando o elétron chegar na placa B, ele vai gerar na placa B uma carga negativa.
Não necessariamente o elétron que chegou na carga B é o mesmo que saiu da placa A. Isso aí não vai ter a menor relevância. Então, na realidade, o elétron que sai da placa A vai à bateria, chegando a bateria pelo polo positivo, e a placa negativa da bateria vai fornecer o elétron para a placa B inferior. E aí você observa que as placas A e B começam a se eletrizar. À medida que elas começam a se eletrizar, vai aparecer entre as placas um campo elétrico. Então veja, no outro elétron que sair da placa A, vai gerar uma carga positiva na placa A e vai gerar uma carga negativa na placa B. E aí mais um elétron que sai da placa A gera uma carga positiva. E esse acúmulo de carga vai crescendo. À medida que essas cargas vão aumentando nas placas A e B, vai aumentando o campo elétrico entre as placas do capacitor, consequentemente vai aumentando a diferença de potencial entre uma placa e a outra, entre a placa A e a placa B. Até que esta diferença de potencial entre as placas do capacitor se torna igual à diferença de potencial nos polos da bateria. Nesta hora, quando essas diferenças de potenciais se tornarem iguais, o campo elétrico se anula dentro desse condutor e aí os elétrons deixam de se transferir. Ok? O mesmo campo elétrico desloca o número de elétrons do terminal negativo da placa para o capacitor placa B. E aí o que é que nós vamos ter? Ó? A placa A tem uma carga mais Q e a placa B tem uma carga menos Q. Mesmo módulo, sinais contrários. Esse processo se encerra, como nós já comentamos, quando a tensão, ou a DDP, nas placas do capacitor se iguala à da bateria. Nesse instante, o campo elétrico se anula no interior dos fios e os elétrons deixam de se deslocar. Tranquilo? Capacitância de um capacitor plano. Agora nós vamos determinar as expressões, as expressões matemáticas de cada capacitor. Vamos começar com um capacitor plano. Então veja que para determinar a equação que nos permite encontrar a capacitância do capacitor, nós vamos usar a lei de Gauss para encontrar o campo elétrico e depois que encontrarmos o campo elétrico e a diferença de potencial entre as placas, usando a equação da carga, Q igual a C vezes V, nós vamos determinar o C. Observe como vai ser feito. Vamos considerar que as placas são extensas, muito próximas, para desprezarmos o chamado efeito das bordas, aquele campo elétrico que fica fora, Nós vamos desprezar aquilo. E considerar o campo elétrico uniforme entre as placas. O que é que nós vamos fazer inicialmente? Aplicar a lei de Gauss. Aplicando a lei de Gauss nessa gaussiana em vermelho, veja que fora das placas o campo elétrico é nulo. Tendo em vista a placa positiva e a placa negativa estarem de frente uma para a outra, como essa distância é muito pequena, esse campo elétrico é uniforme, e essas cargas só vão gerar campo aqui dentro. Lá fora o campo elétrico é nulo. E aí, se você observar essa gaussiana, só vai haver fluxo de campo elétrico nesta superfície interna. Nessa superfície superior não vai ter campo elétrico fluindo por ela. E nas superfícies laterais desse retângulo também não vai ter fluxo de campo elétrico. Então, a integral de E escalar dA, que representa o fluxo elétrico, que é a carga envolvida dividido pela constante elétrica, permissividade elétrica do vácuo, vai se transformar no seguinte. A integral de E escalar dA vai ser simplesmente E vezes A. Por quê? Porque o vetor E é para baixo e o vetor dA também é para baixo, Porque, por definição, ele é saindo da superfície. Logo, o ângulo entre eles é 0 grau e o cosseno de 0 é 1, do produto escalar. É dA vezes o cosseno de 0, que é 1. Então, é simplesmente E vezes A igual a Q,
onde esse Q é a carga envolvida pela gaussiana, que é exatamente a carga mais Q da placa positiva. Então, aqui você tira o campo elétrico se quiser, né? O valor de E vai ser Q sobre ε0 vezes A. Agora vamos para a DDP. Para calcular a diferença de potencial entre essa placa negativa e a positiva, claro que a placa positiva tem potencial maior do que a negativa, né? Então a diferença de potencial entre a placa A e a placa inferior e a placa superior, né? Vai ser menos a integral de E ds, né? Nós já vimos isso quando estudamos o capítulo da lei de Gauss. E aí esse produto escalar vai ser negativo pelo seguinte, porque nós vamos pegar um caminho da placa negativa para a placa positiva. Olhe essa linha aqui em verde, né? Verdezinho claro. Nós vamos sair da placa negativa até chegar na placa positiva, percorrendo um caminho de comprimento D. Então, enquanto o vetor ds é de baixo para cima, o vetor E é de cima para baixo. Então, o produto escalar EDS vai ser negativo. Com o negativo que tem aqui fora, vai ficar positivo. E aí a expressão vai ficar, e nós vamos chamar de DR, né? Esse percurso da placa negativa para a placa positiva. Ou seja, o ds se transformou em menos dr e cancelou com o menos que tinha aqui fora. Como esse campo elétrico é uniforme, e ele é dado por essa expressão, ó, esse campo elétrico é uniforme, ele sai da integral, e aí você vai ficar com a integral de dr. A integral de dr é exatamente o caminho que vai da placa negativa à placa positiva, que tem um comprimento d. Então, integral de E dr vai ser simplesmente E vezes d. Então, esse produto E vezes d vai me dar a DDP entre essa placa negativa e a placa positiva. Vamos agora utilizar a equação da capacitância, né? C é Q sobre ΔV. O Q é a carga que tem aqui nessa primeira equação da lei de Gauss. Q vai ser ε0 vezes A, vezes E vezes A. E o ΔV é E vezes D. Fazendo essa substituição, nós temos ε0 é vezes A, dividido por E vezes D. Você elimina o E, simplifica, né? Você cancela o E e vai ter, então, a expressão do campo elétrico para um capacitor plano. Capacitor plano, onde as placas têm uma área A separadas por uma distância D. E o isolante utilizado é o vácuo, tá? Que é representado pela constante dielétrica, né? O ε0. Constante elétrica do vácuo. Ok? Esse ε0, para a gente não esquecer, né, é dado por esse valor, né, 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Que pode ser também expressa essa unidade, coulomb quadrado por Newton por metro quadrado, é equivalente a farad por metro. Esse P é de pico, né, que é a potência 10 elevado a menos 12. Então, tanto você pode usar 8,85 vezes 10 a menos 12, como 8,85 picofarad por metro. Tá? É a constante elétrica do vácuo. Vamos agora para o capacitor cilíndrico. Veja, né, isso aqui é um cilindro visto de cima. Tá? Vai servir também, quando a gente for calcular, a capacitância de um capacitor esférico, porque nós estamos vendo de cima. Tá? Então, aqui são paredes que têm um comprimento L, é um cilindro que tem um comprimento L e tem uma superfície externa de raio B e uma superfície interna de raio A. Veja, superfície interna de raio A e uma superfície externa de raio B. Ok? Então, para calcular o campo elétrico, para calcular a capacitância, o que é que nós vamos fazer? Vamos considerar que o capacitor tem comprimento L, é formado por dois cilindros coaxiais de raios A e B, sendo o comprimento do cilindro muito maior do que B, para desprezar os efeitos das bordas.
Então, vamos calcular o campo elétrico usando a lei de Gauss. É escalar dA, é Q interno, é o Q envolvido dividido por ε0. Tá? Então, o EdA, pela mesma razão, olha a gaussiana, né? A gaussiana é um cilindro de raio R, né? Um cilindro de raio R. Esse cilindro também tem comprimento L, né? E tem um comprimento de circunferência 2πr. Então, a área da superfície lateral deste cilindro, né, é 2πr vezes L. Então, essa áreazinha aqui vai ser dada por 2πr vezes L. É a área da superfície lateral do cilindro. Vamos então para o cálculo da diferença de potencial, né? É a integral de E dr, onde o E é dado por essa expressão. Ó. E aí o E vai ficar Q sobre ε0 sobre A. E o A é 2πrl. Então nós vamos introduzir esse E nesta integral. E aí nós vamos ficar com a seguinte situação. Ó. Como o Q é constante, o 2πε0 também é constante, o L é constante, então só sobrou o R de variável aqui do A, né? Ó. Onde esse R é exatamente o raio da superfície gaussiana. Ó. O raio da superfície gaussiana. Ele vai variar de B até A, da superfície externa até a superfície interna. Né? Nós vamos usar um percurso para calcular a diferença de potencial saindo da placa negativa para a placa positiva, como foi feito na placa do capacitor plano. Né? Enquanto o campo elétrico é de A para B, nós vamos pegar uma distância de B para A, para que o produto escalar seja negativo, né? E aí corta com o sinal negativo lá de fora da expressão da diferença de potencial. Isso já foi colocado aqui, né? Nós aproveitamos o resultado do que foi feito para as placas do capacitor plano, tá? Acontece que a integral de B até A de dr sobre R é logaritmo neperiano de B sobre A. Então, a expressão do ΔV, diferença de potencial, né, para um capacitor cilíndrico, é dada por essa expressão. Ora, como a carga do capacitor, melhor, como a capacitância do capacitor é Q sobre ΔV, ora, eu já tenho aqui o ΔV e o Q. Então, eu vou só reorganizar a expressão do ΔV aqui, ó. Substituir o ΔV, ó. O ΔV é Q sobre 2πε0L, Ln de B sobre A. Cancela o Q, né? Elimina o Q. E aí esse 2πε0L vai para o numerador. E aí nós ficamos com a expressão 2πε0L, logaritmo neperiano de B sobre A. Então, essa é a equação matemática, né, para calcular a capacitância de um capacitor cilíndrico. Tranquilo? Vamos agora para o capacitor esférico. Veja que nós vamos agora observar isso aqui como sendo duas esferas, né? Uma esfera interna de raio A e uma esfera externa, né, oca, de raio B. Ó. A gaussiana vai ter o raio R, semelhante ao que foi feito com o cilindro, né? Então, vamos considerar que o capacitor é formado por duas esferas concêntricas de raios A e B, sendo o raio B maior do que o raio A da esfera A, né? A esfera gaussiana tem raio Rzinho. E aí, para calcular o campo elétrico, é semelhante a que foi feito antes, né? Sendo que a área A agora, a área da superfície gaussiana, é a área da superfície esférica, né? Que é 4πr ao quadrado. Para calcular a diferença de potencial entre as duas superfícies, né, entre a superfície interna e a externa, para calcular o ΔV, veja que nós estamos usando a mesma expressão. Né? Esse vai ser exatamente o que nós acabamos de encontrar aqui, ó, substituindo A por 4πr2. Então, E vai ser Q dividido por 4πε0 R ao quadrado. E vamos substituir aqui. Fazendo essa substituição, nós vamos ficar com Q sobre 4πε0
integral de dr sobre r ao quadrado. Esse r ao quadrado é exatamente esse aqui da área, né? Por quê? Porque o r vai variar da placa negativa para a placa positiva. A mesma forma que foi feito o anterior, do negativo para o positivo. A integral de dr sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r, né? Então, nós vamos ficar com essa relação, né? Q sobre 4πε0, como é integral de dr sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r, variando de b até a, aí vai ficar 1 sobre a menos 1 sobre b. Para calcular a capacitância, né, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos substituir o ΔV por essa expressão. E aí, a equação da capacitância vai ficar assim, né? Cancelando a carga Q, esse 4πε0 vai passar para o numerador, assim como o produto AB também vai passar para o numerador, e a gente vai ficar então com a expressão final como sendo 4πε0 AB sobre B menos A. 4πε0 AB sobre B menos A. Essa é a equação da capacitância para um capacitor esférico, né? Vamos agora para um outro tema, né? Associação de capacitor em paralelo. Vejam, os capacitores estão associados em paralelo quando cada placa de um capacitor está ligada diretamente às placas dos demais capacitores da associação. Assim, todos os capacitores estão submetidos à mesma tensão. Veja isso na figura A. Veja que eu tenho 3 capacitores de capacitâncias C1, C2, C3. Observe que as placas superiores de cada um deles estão ligadas entre si, através de um condutor. E estão ligadas também à placa positiva da bateria. As placas negativas dos capacitores C1, C2 e C3 também estão ligadas entre si. E ambas ligadas ao polo negativo da bateria. Isso faz com que a diferença de potencial em cada um dos capacitores seja a mesma. E neste caso, igual à da bateria, né? Quando ele estiver num circuito elétrico, a gente vai ver como é que se calcula a DDP nas placas desses capacitores. Mas por enquanto, a DDP em cada um dos capacitores é a própria tensão da bateria. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer para calcular a carga de cada capacitor? A carga de cada capacitor é a sua capacitância vezes a DDP entre suas placas, que é igual a do gerador. Isso já me dá a carga máxima que ele vai armazenar para essa tensão aplicada, né? Então, Q1 vai ser C1 ΔV, Q2 C2 ΔV, Q3 C3 ΔV. Nós vamos substituir os 3 capacitores pelo capacitor equivalente. Esse capacitor equivalente vai ser ligado à mesma bateria que estava alimentando os 3 capacitores. E a carga que o capacitor equivalente vai armazenar é exatamente a carga que saiu do capacitor 1, do capacitor 2 e do capacitor 3 através da bateria. Então, a carga que o capacitor equivalente vai armazenar é exatamente a soma das cargas dos 3 capacitores. A carga do equivalente é a carga do 1 mais a carga do 2 mais a carga do capacitor 3. Ora, acontece que a carga do equivalente é a capacitância equivalente vezes a DDP do gerador. E a carga do capacitor 1, 2 e do 3 eu já tenho aqui. Então vamos substituir isso, né? A carga do equivalente é o C equivalente vezes o ΔV. E a carga Q é a carga do 1 é C1 ΔV, do 2 C2 ΔV, do 3 C3 ΔV. Então, se você comparar essa equação com essa, onde esse Q aqui é a carga do equivalente, você observa que o C equivalente tem que ser igual à soma das capacitâncias dos capacitores associados. Então, a expressão final da capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. É assim que você vai calcular
a capacitância equivalente quando você tiver capacitores em paralelo, né? Para quem já viu eletricidade, quem já viu resistores, né, deve estar lembrando, essa equação é equivalente à associação de resistores em série, né? Nós ainda vamos estudar isso no nosso curso. Vamos agora para o capacitor em série. Veja, quando os capacitores estão em série, observe, está um seguido do outro. Olha a diferença, né? Agora eu tenho a placa do capacitor 1 ligada, a placa superior do capacitor 1 ligado ao polo positivo da bateria, e a placa inferior do capacitor 1 está ligado à placa superior do capacitor 2. Ó. A placa inferior do capacitor 2 está ligada à placa superior do capacitor 3, e a placa inferior do capacitor 3 é que está ligado ao gerador. Veja que o capacitor 2 não tem contato direto com a bateria. Não tem contato direto. E os capacitores das extremidades só têm contato direto com uma das placas. A outra placa não está em contato direto com a bateria. Veja a grande diferença da associação que a gente diz em série com a associação em paralelo. Então, o processo aqui é bem diferente. Como é que o capacitor do meio vai se eletrizar se ele não está em contato com a bateria? Ele vai se eletrizar por indução. Ele vai se eletrizar por indução. A placa positiva do capacitor 1 vai ficar com carga negativa, vai ficar com carga positiva, né? A placa superior vai ficar com carga negativa, porque vai perder elétrons para a bateria, né? Para o polo positivo da bateria. Nós já vimos o processo de carga, né? E aí essa placa superior se eletrizando positivamente, ela vai atrair elétrons dessa placa inferior. Consequentemente, a placa inferior, como está ligada à placa superior do capacitor 2, isso aqui é como se fosse um corpo só condutor, né? Isso aqui tudo é condutor. Então, elétrons vão ser puxados, né, pela indução para essa placa inferior do capacitor 1. Elétrons virão para cá, por causa da carga positiva que tem na placa de cima, na placa superior. Consequentemente, a placa inferior vai ficar com carência de elétrons, né? Vai ficar com carga positiva. E aí, nova indução vai ocorrer, né? E assim você vai ter essas placas internas sendo eletrizadas por indução. A carga que vai fluir pelo gerador é apenas a carga dessas placas dos extremos, né? A placa superior do capacitor 1 e a placa inferior do capacitor 3. Ó. Essas placas, a inferior do capacitor 3 e a superior do capacitor 1, é que vai ser eletrizada com cargas que vão passar pelo gerador, passar pela bateria. Por essa razão, o capacitor equivalente só vai armazenar a carga que passou pela bateria. Essa carga induzida não vai passar para o capacitor equivalente. Tá? Por isso que a gente diz que na capacitância, no capacitor equivalente, todos os capacitores armazenam a mesma quantidade de carga. Porque foi por indução. E quando você eletriza objetos, corpos por indução, a carga é a mesma, né? E carga induzida. Então, aqui o que nós vamos ter de diferente é a tensão. A DDP da bateria vai se dividir para o capacitor 1, 2 e 3. Cada capacitor vai ter uma tensão diferente, se as capacitâncias forem diferentes. E a soma das três é que vai dar a tensão total da bateria, que é a tensão que vai alimentar o capacitor equivalente. Tá bom? Então, a carga do equivalente vai ser o C equivalente vezes a DDP da bateria. Né? Esse Q da carga equivalente. Então, Q sobre o C equivalente vai ser igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Estou substituindo aqui, né? A tensão é Q sobre C. A tensão do 1 é Q sobre V1
a tensão do 2 é Q sobre V2 e a tensão do 3 é Q sobre V3, Q sobre C3. Substituindo na equação da tensão, ficamos com essa equação. Aqui eu posso colocar o Q em evidência e cancelar com o Q do equivalente. E aí nós vamos ficar com a expressão final. O inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias dos capacitores associados em série. O inverso da soma dos inversos. Então, esta é a expressão geral para calcularmos a capacitância equivalente quando você tem capacitores em série. Quem lembra de circuitos elétricos deve lembrar de que essa fórmula é semelhante à dos resistores em paralelo. Resistor em paralelo, capacitor em série. Para um caso especial que a gente usa muito, né, para facilitar você não precisar usar essa equação constantemente, se você reduzir essa equação para 2 capacitores, a capacitância se reduz a essa expressão. Para 2 capacitores, a equação geral se reduz para o produto dividido pela soma. 2 capacitores em série, eu posso calcular a capacitância equivalente utilizando essa equação ou utilizando essa daqui, que é deduzida a partir dessa. Produto dividido pela soma. Lembrar que isso só vale para 2 capacitores. Se você tiver 3 capacitores em série, como o que acontece na figura, eu posso usar essa equação de 2 em 2. Né? Eu pego os 2 quaisquer, faço o produto pela soma e encontro o equivalente dos 2. O equivalente dos 2 eu faço novamente o produto pela soma com o terceiro que ficou separado, que ficou esperando. Tá? E assim eu posso concluir a capacitância equivalente utilizando essa equação mais reduzida. Tranquilo? Vamos agora entender a energia que o capacitor armazena. Então, qual é a função de um capacitor? Armazenar energia. Tá? Então, vamos supor que, em um dado instante, você transfira uma carga quilinha de uma placa do capacitor para outra. Né? Eu quero calcular a quantidade de energia armazenada quando um capacitor está eletrizado. Então, como essas placas estão neutras, se eu arrancasse um elétron dessa placa da direita para levar para a placa da esquerda, eu não vou realizar trabalho nenhum. Por quê? Porque não tem nenhuma carga residual nessas placas. Então, quando eu transfiro um elétron dessa placa da direita para a placa da esquerda, eu não vou realizar trabalho, porque eu não vou encontrar nenhuma resistência ao longo do caminho. Porém, ao tirar um elétron de uma placa e colocar na outra, eu deixei aqui perder um elétron com a carga positiva. Então, a carga positiva nessa placa e a carga negativa na placa oposta já vai gerar aqui um campo elétrico. Este campo elétrico, né, que eu vou representar por esta linha, né, é um DE, né, um campo elétrico elementar, né, extremamente pequeno, mas não é zero. Esse campo elétrico já vai interferir quando eu for transferir um segundo elétron da placa da direita para a placa da esquerda. Já vai aparecer uma força elétrica em sentido oposto, fazendo com que eu seja obrigado a realizar um trabalho. Observe, olha. Para cada elétron que eu transferir, o campo elétrico vai aumentando e eu vou tendo que realizar um trabalho cada vez maior para transferir o elétron da placa da direita para a placa da esquerda, por causa da presença desse campo. Lembre que cargas negativas dentro de um campo elétrico sofrem a ação de uma força que tem sentido contrário ao sentido do campo. O campo é gerado da placa positiva para a negativa, então o sentido do campo elétrico é da direita para a esquerda, mas a força elétrica é da esquerda para a direita. Tá bom? Então, esse trabalho que o campo realiza é um trabalho negativo. Esse trabalho negativo vai ficar armazenado nas placas em forma de energia. Na realidade, esse trabalho, né, essa energia vai ficar armazenada no próprio campo elétrico.
Daqui a pouco, né, a gente vai calcular essa energia em função do campo elétrico. Ora, para calcular o trabalho total, né, olha, o trabalho para transferir uma carga de uma placa para outra é a carga transferida vezes a DDP entre as placas. Então, para calcular o trabalho total, isso aqui é o trabalho para transferir uma carguinha elementar. Para calcular o trabalho total é a integral, né? Essa carguinha, esse ΔV, é Q' sobre C. Ó. O ΔV, esse ΔV' entre essa placa e essa, ó, é o produto da carga que foi transferida pela capacitância. Né? Isso aqui é um capacitor. ΔV é a carga que a placa armazena, dividido pela capacitância do capacitor. Só que o C, a capacitância do capacitor, é constante. Então, se eu quero calcular agora o trabalho total, é só fazer a integral, né? Integral de dW. Então, Q' sobre C vezes dQ'. Esse C vai cair fora, e a integral de Q' dQ' é como se fosse integral de x dx, é x ao quadrado sobre 2, né? Então, vai ficar Q ao quadrado sobre 2C. Essa é a equação que me dá o trabalho realizado para transferir essas cargas negativas para a placa da esquerda. Esse trabalho ficou armazenado em forma de energia. Então, eu posso dizer que a energia armazenada, que eu vou representar pela letra U, a energia potencial elétrica armazenada em um capacitor, é o quadrado da carga que ele armazena em uma das placas, dividido por 2 vezes a capacitância, que é o quadrado sobre 2C. Esta equação é uma delas, né? Se você substituir o Q por C vezes V, né? Lembrem que Q é C vezes V. Nós vamos encontrar outras expressões de energia. Ó. Substituindo o Q por CV, vai ficar CV ao quadrado sobre 2. E se você substituir o C, né, por Q sobre V, nessa equação aqui, se você substituir o C por Q sobre V, você vai ficar com a equação QV sobre 2. Essas expressões são facílimas de serem deduzidas, né? Pegando esta primeira expressão, Q igual a CV, e a equação da energia que nós deduzimos, né, através do trabalho, você encontra essas duas equações facilmente, né? Uma matemática extremamente elementar. Pronto, então a energia armazenada nas placas de um capacitor é dada por uma dessas 3 expressões, né? Você vai usar aquilo que ficar melhor para você no problema que for solicitado. A densidade de energia, né? O que é que nós chamamos de densidade de energia? Nós vamos mostrar que essa densidade de energia está relacionada ao campo elétrico. Veja que eu tenho um campo elétrico uniforme entre as placas, e essas placas estão separadas por uma distância d, né? E o dielétrico utilizado aqui é o vácuo. Então, podemos considerar que a energia em um capacitor está armazenada no campo elétrico criado entre as placas quando o capacitor é carregado. Esta descrição é correta, pois o campo elétrico é proporcional à carga no capacitor. Para um capacitor de placas planas e paralelas, nós temos a seguinte relação, né? A capacitância é ε0 vezes A sobre D, e a DDP entre as placas é E vezes D. Então, vamos pegar essas duas expressões, de C e de ΔV, e substituir na expressão da energia. A energia é CV ao quadrado sobre 2, né? Ou meio de CV ao quadrado, onde o C é ε0 vezes A sobre D, e o V é E vezes D. Ó. Substituindo, nós temos isso. Ó. Observe que esse D eu posso cortar com o D ao quadrado, né? Vai sobrar um D em cima. E esse D, que é a distância entre as placas, eu vou juntar com o A, que é a área de cada uma dessas placas. A área dessa placa, vezes essa distância, vai dar o volume existente
no espaço existente entre as duas placas, que é exatamente a região ocupada pelo campo elétrico. Então veja que a expressão vai ficar assim, ó. ε0 vezes A vezes D sobre vezes E ao quadrado. Olha. 1/2 de ε0AD vezes E ao quadrado. Ó. Porque esse D aqui desaparece, que foi cortado com D ao quadrado. E esse D eu estou multiplicando pelo A. Ó. Então, D vezes A é o volume de campo elétrico existente entre as placas. Eu vou pegar esse volume e vou trazer aqui para fazer U sobre volume, ó, que é exatamente o que a gente chama de densidade. Ó. Veja, ó, a densidade de energia, que eu vou representar pelo U minúsculo, é a energia armazenada no capacitor dividido pelo volume de campo elétrico existente entre as placas. Ó. O volume da região entre as placas do capacitor. Isso aqui me dá a densidade de energia. Veja então que essa densidade de energia é proporcional ao quadrado do campo elétrico. ε0 é uma constante. Então, a densidade de energia armazenada no capacitor é proporcional ao quadrado do campo elétrico. Daí a gente dizer que a energia armazenada no capacitor está armazenada no campo elétrico existente entre suas placas. U é a energia por unidade de volume. Vamos agora introduzir um dielétrico entre as placas do capacitor. Observe essa imagem inicial. Nós temos aqui um capacitor de placas paralelas a vácuo, ou seja, o isolante entre as placas é o vácuo, e foi aplicado nas placas desse capacitor uma DDP V0. Por essa razão, ele adquiriu uma carga Q0. Então veja que o capacitor já está eletrizado. Porém, a bateria que eletrizou esse capacitor não foi retirada do circuito. Então ele está agora isolado. Veja, dielétrico é um material não condutor. É o isolante que nós vamos colocar entre as placas do capacitor, que está inicialmente com o vácuo como isolante. Considere um capacitor a vácuo, submetido a uma tensão V0, armazenando uma carga Q0. Pronto, então é o capacitor que vocês estão observando. Isolando esse capacitor, então o que quer dizer isolar o capacitor? É retirar o gerador, a bateria que eletrizou o capacitor. Então eu vou retirar a bateria que eletrizou o capacitor e vou isolá-lo do ambiente para que o ar atmosférico não descarregue as placas desse capacitor. Tá? Então ele vai ficar isolado do ambiente, como ele está também isolado eletricamente. Ele não está em contato mais com o gerador que o eletrizou com a carga Q0 nessa DDP V0. Tá bom? Se ele não está mais em contato com a bateria, essa carga que ele tem nas placas, positiva e negativa, que tem módulo Q0, essa carga vai ficar constante. Veja o que vai acontecer. Então, nós vamos isolar e vamos inserir um dielétrico entre as placas. Na hora que isso acontece, na hora que esse dielétrico é introduzido, o que é que vai acontecer com a tensão no capacitor? Quando introduzimos um dielétrico, a tensão nas placas do capacitor cai. Isso é experimental. A DDP entre as placas vai diminuir para um valor V0 sobre K, onde esse K é a chamada constante dielétrica do material isolante que você usou, né? Do material dielétrico. Então, a tensão cai para um valor menor. Se a DDP diminuiu, é porque o campo elétrico diminuiu. Lembre-se que entre as placas de um capacitor, o campo elétrico é uniforme e eu posso calcular a DDP multiplicando o campo pela distância. A DDP é E vezes D. Como a distância não mudou, nós fizemos foi introduzir um dielétrico entre elas, a distância entre as placas não mudou, mas a DDP caiu, e a gente pode medir isso utilizando um voltímetro, né, entre as placas, é porque o campo elétrico diminuiu. Ou seja, este dielétrico reduziu o campo elétrico que havia entre as placas. Evidentemente, para isso acontecer, é preciso que ele tenha sofrido uma indução.
Como a carga Q0 permanece a mesma, a capacitância do capacitor certamente aumentou por um fator K. O mesmo fator que reduziu a tensão entre as placas é o mesmo que vai aumentar a capacitância. Porque se você pegar e ligar um gerador, o mesmo gerador anterior nessas placas, ele vai armazenar uma carga maior, mostrando que aumentou a capacitância dele. Capacitância não é a capacidade de armazenar carga? A capacitância não me informa a quantidade de carga que ele armazena por cada volt? Então, se aumenta a quantidade de carga que ele pode armazenar, porque houve uma redução do campo elétrico entre as placas, significa dizer que a capacitância dele aumentou por um fator K. Então, a nova capacitância dele, C, vai ser K vezes a capacitância inicial. Este C0 é a capacitância quando o vácuo era o dielétrico entre as placas. A gente chama aqui de capacitor a vácuo. E lembrando que o capacitor a vácuo, a capacitância do capacitor plano é ε0 vezes A sobre D, a equação geral do capacitor com dielétrico, de constante dielétrica K, é K ε0 vezes A sobre D. Ok? Então, quando a gente introduz um dielétrico entre as placas de um capacitor, a capacitância desse capacitor vai aumentar K vezes, onde esse K é a constante dielétrica do material e que depende do material que você está usando. Observando a equação da capacitância, percebemos que ela pode ser aumentada pela inserção de um dielétrico. Observe aqui a equação da capacitância, né? Para cada dielétrico que eu coloque entre as placas, cada um deles vai ter um K, e quanto maior for o K, maior vai ser o C. Então, a capacitância depende do K, como depende também da redução da distância. Se eu reduzo a distância entre as placas de um capacitor, eu também aumento a capacitância. Porém, né, essa redução, né, o menor valor de D está ligado pela descarga elétrica que pode ocorrer através do dielétrico que separa as placas. Ora, eu não posso reduzir a distância entre as placas indefinidamente, né? Existe uma distância mínima a partir da qual ocorre uma descarga elétrica de uma placa para outra, quando ele está eletrizado. Tá? Então, para qualquer distância D, a tensão máxima que pode ser aplicada a um capacitor sem causar descarga depende da rigidez dielétrica do dielétrico. Se o módulo do campo elétrico no dielétrico exceder a sua rigidez dielétrica, vai ocorrer uma descarga, né, através das placas, e aí o dielétrico começará a conduzir. E aí nós dizemos que o capacitor perdeu a sua utilidade. E como essa descarga é instantânea, o dielétrico o dielétrico queima, né? O dielétrico deixa de funcionar, o capacitor pela descarga vai queimar, e aí você vai ter que substituí-lo por um outro capacitor. Com isso, amigos, terminamos o capítulo de capacitância, na esperança de que, ao revisarem com este vídeo, você consiga recordar o que assistiu em sala de aula, e para aqueles que não assistiram à aula, possam ter uma ideia daquilo que foi tratado, que foi discutido, e se inteirar com um pouquinho mais de boa vontade, né, e de estudo, ser capaz de resolver as atividades que nós propusemos. Tchau a todos, até o nosso próximo encontro em sala de aula. Tchau.